Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Vamos orar sem demora para que possamos estar ouvindo a palavra de Deus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus que surpreende, que nos surpreende cada momento, cada dia, cada hora. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Muito obrigado que o Senhor tem feito aqui nesta igreja, neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos pastores. Muito obrigado por cada alma que está aqui, cada irmão, cada irmã. Muito obrigado por todos, Pai. Agora, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Aquilo que Tu tem para nós, para esta noite. Então, Senhor Deus, fala através da Tua filha, Senhor Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? É bom estar aqui nesse lugar. Eu amo a vida dos pastores desse ministério, amo os líderes que estão com eles, amo o rebanho. E voltar a esse lugar em tempo de restituição, em tempo de alegria, é muito bom, né? Eu disse para a irmã Leide, quando ela chegou perto de mim, que ela é conhecida em quase toda a nação brasileira. Ela me perguntou por quê. Eu vou contar para toda a igreja. Nós ministramos para casais. Estivemos aqui ministrando para casais, especificamente há 2 anos e meio atrás. E fizemos uma dinâmica onde convidei um casal para vir aqui, e foi irmã Leide e o irmão, pastor Edson, para tirar tudo que tinha no bolso e colocar aqui em cima. Para mostrar como mulher e homem são diferentes. Ele tinha uma chave, um telefone celular e uma carteira. E a irmã Leide abriu uma bolsa que devia ter 3 quilos de coisa por dentro. E ele ria muito. Depois que terminou, eu falei, pastor, por que o senhor está rindo? Ele falou, por quê? Porque ontem ela botou a bolsa no chão lá em casa, abriu e tirou a metade, não tinha 3 quilos, tinha o dobro. E todo mundo quer saber quem é a irmã Leide, viu? Todo encontro de casais que a gente vai, a gente compartilha isso. Mas eu falo dessa igreja com alegria onde eu vou, né? Falo desse ministério, e por isso é uma alegria estar de volta aqui. Amém, queridos? Abre a tua Bíblia em Isaías 61, é um texto por demais conhecido. É o ministério de Jesus profetizado 700 anos antes dele pisar na terra. O profeta Isaías, no ano 685 a.C., aproximadamente, foi que nasceu. E ele escreveu o que está aqui. Deus anunciou, prenunciou, informou Isaías antes de acontecer por que o filho dele viria para a terra. Por que andaria entre os homens? Qual era a finalidade de alguém revestido de glória, majestade, poder, tornar-se homem, humilhar-se, tornar-se figura humana, como está em Tessalonicenses, como está em Filipenses. E aqui está, digamos assim, o esboço do ministério de Jesus. E começa assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança.
Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. Diga glória a Deus. Queridos, nós, os seres criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, nós somos o alvo entre uma luta, no meio de uma luta entre o bem e o mal. Há uma luta cósmica. Trevas e luz estão interessados na nossa vida. Quando está escrito em João 10, Satanás vem para matar, roubar e destruir. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas o Filho de Deus vem para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Está falando numa ambivalência de reinos. Está falando num confronto de reinos. E nós somos o alvo desse confronto. A nossa casa, a nossa família, a nossa pessoa. Há uma luta travada desde que foi expulso do céu um querubim da guarda ungido, desde que esse anjo foi expulso e que veio para a terra, e que ruge como um leão e roda por essa terra. Há uma luta a respeito da nossa vida, que não é apenas a luta que se preocupa hoje conosco para que tenhamos perdas, mas se preocupa com a nossa eternidade. Porque o que nós estamos fazendo aqui é passageiro e vai definir a nossa eternidade. Todo mal que nos sucede tem uma fonte, e não é o céu. Aquele que vem para matar, roubar e destruir não é o Senhor. E todo bem que nos sucede tem uma fonte. É aquele que veio para dar vida e vida em abundância. E quando você olha para o ministério de Jesus, a profecia do que seria o ministério de Jesus, 700 anos antes dele nascer, você vê que ele vem para aniquilar as obras do diabo. Ele vem para desfazer as obras do diabo, não vem para contemporizar com elas. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora, nós precisamos ter consciência disso, que tanto Deus não trabalha na terra como um fantasma. Ele precisa de corpos, de pessoas para trabalhar. Como também Satanás não trabalha na terra como um fantasma. Ele usa pessoas, ele usa corpos para trabalhar. Quando você vê a história do povo de Deus, você pode olhar o que aconteceu e você vai ver Satanás usando uma hora Faraó, lá no Egito, para manter o povo cativo. Depois você vai ver Satanás usando Nabucodonosor. É Deus usando Nabucodonosor, mas usando no ardil das trevas, porque Satanás também está no limite que Deus permite. Você vai ver que tudo que acontece na terra, tudo, absolutamente tudo, tudo que envolve o que nos aflige, por trás tem um personagem. Ou é uma influência de luz, ou é uma influência de trevas. Nós não estamos num campo neutro, não existe neutralidade. Não existe. Não existe um ambiente isento de influência espiritual. E eu vou falar primeiro para você do agir de Deus. Do agir de Deus. Você vai ver histórias bíblicas. No Novo Testamento, nem vamos pegar no Velho Testamento. Deus usando Moisés para tirar o povo do Egito, Deus usando Josué para introduzir o povo na terra prometida, Deus usando Davi para derrubar Golias, Deus usando Sansão para bater os filisteus.
Interessante que a história de Sansão, ela começa assim, Juízes capítulo 13 diz assim: e tornando o povo de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor, os entregou nas mãos do inimigo por 40 anos. Você vê que é o inimigo que prevalece, é o inimigo que age, mas com a permissão de Deus, como uma consequência espiritual das escolhas do povo. E aí aparece um anjo para uma mulher chamada, não sei como, mas o marido chama Manoá, e diz: você vai ter um filho, e esse filho vai nascer para ser um libertador de Israel. É como se Deus dissesse assim: olha, o inimigo está vencendo há 40 anos, está na hora de colocar a mão no peito do inimigo, mas eu não vou fazer isso como um fantasma, eu vou fazer levantar alguém, vai nascer um menino, e esse menino vai ser o instrumento que eu vou usar para livrar Israel do poder dos filisteus. Mas quando você vai para o Novo Testamento, que já são histórias de evangelismo, da igreja, já é a igreja constituída, você vai ver que Deus usa pessoas, e é pela instrumentalidade de pessoas que Deus faz recuar o inimigo. Você vai ver um dia Deus falando para Filipe: você sai daqui de Jerusalém, vai para aquela estrada que liga Jerusalém a Gaza, ali vai passar uma pessoa e você precisa estar lá. E Filipe vai, é levado para aquele lugar por um comando de Deus, e lá naquele lugar, de repente, vem uma carruagem com um eunuco, um homem da Etiópia que está voltando para sua nação, está lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, que fala: ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, mas não está entendendo o que está lendo. E Filipe, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, corre do lado da carruagem, começa a correr do lado da carruagem. Uma situação completamente estranha, porque um homem numa carruagem, viajando num cruzamento, numa estrada deserta, de repente um rapaz correndo do lado. Deus manda ele fazer isso e ele faz. Depois ele pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Pergunta primeiro o que você está lendo, o eunuco fala: e você está entendendo o que está lendo? Não, eu posso te explicar. Aí o eunuco para a carruagem. Então esse diálogo, essa conversa, foi um na carruagem, o outro correndo do lado. Uma cena tão absurda que podia pensar: é um ladrão querendo atacar quem está na carruagem. E aí depois que Filipe explica, o eunuco entende, entrega o coração para o Senhor, é batizado naquele lugar mesmo onde ele estava. E aí depois Deus arrebata Filipe. Filipe volta para sua cidade. O arrebatar é Joe. Sabe o que é Joe? É de outro mundo. Isso Deus faz. Mas ir lá, levar as boas novas de salvação, foi uma pessoa natural na terra que fez isso. Foi um homem, Deus usando um homem. Ou então você vai ver aquela situação em que Saulo, o homem que é íntegro, o homem que é zeloso do que faz, judeu, zeloso pelo judaísmo, não aceita o cristianismo como algo novo que Deus está dando, mas como uma seita que coloca em risco o judaísmo, e começa a ser instrumento para perseguir, instrumento das autoridades, mas instrumento das trevas, para destruir o povo de Deus que estava começando a ser a igreja daquele tempo. E aí tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, você sabe. Está narrado em vários textos bíblicos, porque ele, fazendo sua defesa, repete a história, repete a história, repete a história. No livro de Atos, por exemplo, quando ele está em frente do rei Agripa, ele diz, Atos 26, ele diz: indo eu ao rei, caminha fora, pela estrada de Damasco, eu vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, você está dando murro em ponto de faca, rapaz. E aí, mas quem és tu? Ele pergunta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus diz para ele: mas levanta-te, porque para isso eu te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Olha a ambivalência de reinos.
das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. E aí, Saulo sai daquele lugar na estrada, vai para a casa de um amigo, onde está hospedado, mas está cego, porque uma luz mais resplandecente que o sol queima a retina. E ele está cego, agora ele tem visão espiritual, ele sabe que ele persegue o Cristo, o Messias verdadeiro, que não é uma seita, mas ele não tem visão natural, ele está cego. E aí, um jovem chamado Ananias está lá na mesma cidade, a cidade de Damasco, está na sua casa. Saulo está orando em outra casa, em outra rua, na rua que se chama direita. E Saulo orando tem uma visão. E essa visão, alguém chamado Ananias aparece e ora por ele. Eu acho que a visão foi assim. Entra um rapaz e fala: Saulo, eu sou Ananias, e vim orar por você. E aí, no mesmo tempo, ao mesmo tempo em que Saulo vê isto, o Senhor fala com Ananias, lá no outro endereço. E fala: Ananias, sabe aquele rapaz chamado Saulo de Tarso? Sei, Senhor, não é aquele que está matando cristão, perseguindo, pondo na cadeia? Pois é, meu filho. Ele está aqui em Damasco, eu sei, ele veio com cartas para nos perseguir. Pois ele está cego. Ele está na casa de Judas, que não é o Iscariote, porque o Iscariote já morreu, é outro, um amigo dele. E ele está orando e viu alguém chamado Ananias orar por ele. E ele enxergar. Ananias, que tal você ir lá? Ananias, eu acho que deu um pulo para trás. A Bíblia não diz, mas eu daria. Eu, Senhor, não é ele que persegue cristão? Não é ele que veio com cartas para nos destruir? O Senhor fala: é. Agora ele é um vaso escolhido por mim. Ele vai pregar para reis, para judeus, para gentios. E aí o Senhor fala uma frase que para mim foi chave. Ele fala para Ananias: importa que ele sofra por amor ao meu nome. Ananias deve ter pensado: vai sofrer? O caba vai sofrer? Pois então eu vou lá orar por ele. E ora, e Saulo enxerga. A visão de Saulo é Joe. A visão de Ananias é Joe. Mas ir lá e orar